Oi, gente, decidindo aqui testar o formato assim de vlogs, aproveitando o tempo que eu tenho, né? Acabei ficando aí 2 semanas quase sem postar, por estar muito cansada e eu tava refletindo, meu Deus, será que só sou eu? Assim, quando chega, mulher chega com uns 40 anos, fica assim, exausta. Então entrei em contato com o médico, já tinha entrado, mas não tinha resolvido muita coisa. Entrei de novo em contato com ele semana passada e agora esperar para fazer uns exames. Na verdade, é uma bateria de exames que eu quero fazer para saber a origem desse meu cansaço e a queda de cabelo. Desde outubro, assim, meu cabelo começou a cair de um jeito que nunca caiu. Já perdi, na verdade, metade dos meus fios. Eu vejo, por exemplo, essas xuxinhas. Antigamente eu usava aquela bem grande, assim, para poder dar conta, né, do volume de cabelo. E agora eu comprei umas que são bem pequenininhas e com 2 voltas ainda fica meio folgado. E assim, é todo dia aquele monte de cabelo no chão, cabelo quando vou tomar banho, assim, muita coisa. Eu tinha tentado ano passado usar minoxidil, só que aí acabei parando e eu sei que quando a pessoa usa, costuma dar uma queda, para depois começar a nascer de novo. Mas eu pensei, acho que é melhor não usar nada e eu vou fazer exames para saber como é que tá primeiro. Gente, é um cansaço assim que. Olha minha cara, por exemplo, hoje. Ontem eu saí à noite de um aniversário de uma conhecida, quase não saio de casa. Mas ontem era aniversário dela e eu fui, cheguei em casa, acho que era 9h15 da noite. Ainda deu tempo de curtir um pouquinho com meu marido, assistir um pouquinho de TV, tomar um vinhozinho. E dormi até às 10 horas da manhã hoje. Não direto porque minha filha acordou na madrugada, acabou dormindo umas horas um pouco com a gente, aí a qualidade do sono fica péssima porque a criança fica se mexendo. E 5 horas da manhã eu coloquei ela na cama e fui dormir. O marido levantou e foi trabalhar na obra da nossa outra casa que estava alugada. E agora a gente precisa o mais rápido possível reformar essa casa para vender até o verão. Porque senão fica muito caro manter a casa. Era a casa que meus sogros moravam lá. Eles já são de idade. Então tem que deixar a casa bem bonitinha para valorizar e conseguir vender com um preço melhor, né? Daí então a nossa rotina desde dezembro tem sido assim. Quando meus sogros se mudaram, aí toda a, a burocracia e todo o trabalho manual, né? Ficar indo para um lado para o outro, porque eles moravam em outra cidade, mais ou menos uns 30 quilômetros daqui. Então, eu e meu marido, a gente está nesse ritmo desde dezembro. E final de semana só existe para trabalhar mesmo agora. Eu costumo ficar aqui com as meninas, porque não tem muita coisa para eu ajudar. Minhas habilidades de reforma não são muito boas. Então, quando dá, tem alguma coisa mais simples, eu vou lá ajudar ele, mas quando não, eu fico em casa final de semana e fico cuidando das meninas. Por sinal, agora, elas estão bem, bem calmas brincando lá embaixo. Né? Deus permita que continuem assim. E eu tô aqui fazendo o que tem que ser feito, né, gente? Vida adulta. E o que eu tava falando sobre cansaço é assim, não importa quantas horas eu durma, tem dia que eu durmo muito bem, que durmo igual uma pedra, e tem dia que não, ficar acordando durante a noite. Então, por isso que eu entrei em contato aqui com eles. Mas, como vocês sabem, eu moro na Suécia. Saúde no Brasil tem outra abordagem, né? A gente tem muito mais uma abordagem preventiva do que só a paliativa, né? E curativa. Só que eu quero saber como é que estão meus exames, fazer um monte de coisa. Quero olhar trocentos hormônios, como é que tá, tudo que for possível, não só o básico que eles olham aqui. Eu vou tentar conseguir que eles façam esses exames, porque tá atrapalhando muito minha qualidade de vida. Além, assim, de uma exaustão, é um sono que, pelo amor de Deus, eu poderia dormir hoje, acho que até 2 horas da tarde. E a outra coisa é a irritabilidade, gente. Eu sempre falo pro meu marido que uma das minhas maiores qualidades é que eu sei muito bem reconhecer meus defeitos. Eu sou uma mulher chata. Na verdade, a maioria das mulheres são chatas, né? A gente trabalha
em si mesma para tentar ficar menos chata. É uma semana na TPM, aí aquela irritação, aí depois na outra semana a gente tá cansada, sonolenta porque tá menstruada e fica mais sensível. Então, assim, os hormônios dominam a nossa vida, né? Só que o ponto que eu cheguei agora é que eu não quero mais ser dominada por esses hormônios. Eu quero ter uma estabilidade maior, assim, das minhas emoções. Né? Tava até vendo encontrar uma psicóloga, sabe, gente? Pra gente não alugar nossos amigos ouvindo nossos problemas toda hora. A gente não se tornar essa pessoa que só enche o ouvido do amigo com as próprias abobrinhas. Acho que faz bem. Mas o YouTube até funciona um pouquinho como terapia, mas a gente tem muito bem que pensar no que a gente vai falar aqui, como é que a gente vai se expor, porque todo mundo vai ficar julgando a gente. E você tem que saber se você está preparado ou não para ouvir esses julgamentos, né? E como vocês bem sabem, se vocês já assistiram meu primeiro vídeo, eu demorei 15 anos para abrir esse canal. Hoje até eu me sinto muito mais preparada, né? Não sou mais uma jovenzinha adulta que tinha toda aquela insegurança. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais madura e mais confiante de si. Mas mesmo assim, nós somos seres humanos, ninguém gosta, né, de estar sendo atacado, julgado, principalmente hoje em dia que as pessoas, não sei, parece que as pessoas são mais infelizes e gostam de infernizar a vida alheia. Então, apesar de eu estar falando aqui sem filtro, eu posto vídeo sem editar, eu também dou uma pensadinha nas coisas que eu falo antes, porque outra coisa também que eu aprendi com a idade é sobre exposição e que a gente não precisa falar tudo aquilo que a gente pensa, né? Pensar se o que a gente vai falar vai trazer algum ganho ou não, ou se vai trazer só dor de cabeça. Acho que isso é uma coisa que só a maturidade traz. Você perder aquela necessidade de ficar se expondo, de provar seus pontos, de vencer. Não, porque eu tô certa, as pessoas vou ter que por A mais B provar que eu tô certa. Como é que essa pessoa não vê isso, gente? Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu momento de amadurecer ou não. E o que a gente tem que fazer é escolher as pessoas com quem a gente passa tempo e o que vale a pena. Porque na vida adulta, minha filha, tá todo mundo na mesma correria. Ninguém tá com a vida perfeita que mostra no Instagram, não. Pois é. Mas, outro ponto que eu tinha pensado em falar nesse vídeo é quando coisas que a gente faz também e que deixa a gente ainda mais para baixo e sem estímulo para fazer. Eu passei 2 meses sem pintar o cabelo e meu cabelo é super escuro e grosso, então tava assim, gente, 3 centímetros já de raiz, aquilo me incomodando, eu não conseguia nem olhar no espelho e me sentir bem. E por que a gente fica assim? Não adianta, é toda mulher, né? A gente olha no espelho e o que a gente enxerga é assim, nossa, eu não estou me cuidando. Então hoje, para ser diferente, o que eu fiz? Eu pintei meu cabelo, né, anteontem. Aí ontem, quando eu fui pra festa dessa minha amiga, eu me arrumei, eu falei, não, agora eu vou sentar, vou ter um momento aqui de prazer comigo mesma, de autocuidado. Aí me sentei, pentei o cabelo, fiz maquiagem, escolhi uma roupa que eu tava me sentindo bem. E fui, e já saí de casa com outro ânimo. Encontrei lá pessoas que eu gosto, e passei, assim, 2 horas mais ou menos lá, e super gostoso, sabe? Conversando, assim, sem um peso, uma conversa bem leve. Coisas também que eu tô percebendo que eu preciso ter, porque eu tô consumindo tanta porcaria na internet sobre os problemas do mundo que eu tava pegando todos esses problemas, essas preocupações, principalmente em relação às minhas filhas, que é um dos motivos assim que eu mudei muito minha mentalidade de como as coisas estão na sociedade, porque eu sei que algumas dessas coisas ruins podem chegar até minhas filhas, então eu tenho muito essa preocupação. Só que ao mesmo tempo eu estava me tornando uma amiga muito chata, querendo conversar com outras amigas e ainda mais que não têm filhos, que não têm essas preocupações que eu tenho,
e sendo a pessoa quase a militante chata, né? Falando, nossa, como é que as pessoas fazem isso? Prejudica tanto a humanidade, piora a sociedade. Só que, gente, a vida já é difícil bastante. A vida adulta, a gente quase não tem tempo para nada. E daí, quando o pouco tempo que a gente tem para ver os amigos, para fazer alguma coisa, eu vou ficar querendo resolver todos os problemas do mundo, tipo, quem sou eu? Não vou fazer nada, não vai mudar nada. Aí vale a pena? Ao invés de eu estar vivendo minha vida, aproveitando o momento bom, eu estava até tornando esse momento com amigos um pouco pesado. Minha amiga aqui, que assim, nossa, é um doce de pessoa, muito discreta, ficava lá me ouvindo com toda a paciência do mundo, dando alguns sinais até que era um pouco desconfortável aquele assunto e eu não estava percebendo. Mas finalmente eu percebi. Acho que isso vai melhorar até nossa amizade. A dica desse acontecimento é repara bem como é que as pessoas estão se sentindo ao seu lado. Se você está sendo uma pessoa que você dá energia ou se você tira a energia das pessoas. Então, gente, eu acho que é isso. O papo de hoje era para poder voltar a essa rotina de vídeos. Hoje eu nem tinha pensado em gravar, né? Porque o marido não tá em casa, eu costumo gravar, eu saio sozinha e gravei alguma paisagem aqui da cidade. Mas aí eu pensei, por que não, né? Um momento que eu tô assim até relaxada, porque as meninas não estão brigando. Silêncio, tá aqui, só o barulho mesmo dos pássaros lá fora. Ou das minhas filhas, né? Que bom, estão brincando. E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vlog de Arruma e Fala, mais fala do que arruma. E já já eu posto, quer dizer, hoje é que dia sábado, né? Tinha prometido que eu ia colocar vídeos terça e sexta. Mas eu vou subir, vou juntar com outro trechinho que eu tava fazendo ali, panacota. Já que hoje é sábado, né, gente? É uma sobremesa, adoro panacota. E já já eu subo esse vídeo pra vocês. Me deixem saber se vocês gostam desse formato, assim, mais vida real. Beijo e tchau!